Funcionários são mantidos reféns, os donos da loja também. É um momento de muita tensão. Quem está negociando aí é o Tenente Coronel Nelson Villa, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Ele foi até o local e ele negociou a rendição desses criminosos. Eram momentos de muita tensão. Os reféns estavam sendo mantidos com as armas na cabeça. Era um momento muito tenso. Essas imagens que você está vendo aí são da equipe da TV 2C. Muito obrigado, Carlos Camargo. Muito obrigado a galera toda da TV 2C. Elas mostram o momento em que há a rendição e o momento em que estes homens são presos. 2 criminosos e lá dentro, pelo menos 3 reféns, tá? O dono, a esposa dele e mais um funcionário. Quem está comigo aqui ao vivo nos nossos estúdios é o Tenente Coronel Nelson Villa, que comandou toda essa operação, que negociou a libertação desses reféns. Ele vai contar todos os detalhes pra gente, mas até para que nós possamos entender tudo isso, eu quero te mostrar primeiro a reportagem completa do nosso Gustavo Andrade. 11h59, o balanço tá no ar. Foram momentos de tensão e medo. Mesmo assustados, vizinhos registravam a ação. Bandido fortemente armado aqui, for assaltar aqui. E a viatura estava passando no exato momento e sequestraram o proprietário aqui. Além do dono da loja de materiais elétricos, a mulher dele e um funcionário foram feitos reféns. Com a chegada da polícia, se iniciou uma intensa negociação. Em princípio, policiais militares logo foram acionados, chegaram rapidamente no local onde estava ocorrendo um assalto. Ao chegarem no local, trata-se de um barracão, conseguiram fazer o isolamento do local. Na chegada, 2 conseguiram se evadir, mas 2 fizeram um grupo de funcionários reféns, inclusive o proprietário do estabelecimento. Diante da situação, as medidas de contenção do local, isolamento e primeira intervenção foram adotadas, que são as medidas de crise. Os ladrões faziam exigências a todo instante, pediram a presença da imprensa e de um advogado. Tá aqui, o advogado vem para vocês olharem para ele, na fala fico eu. Porque senão tem cara que vai querer fazer, tripudiar vocês, a polícia, a gente não tá com essa ideia. O funcionário da empresa foi o primeiro a ser liberado. Em seguida, o dono da loja e a mulher. Ainda abalado, o proprietário correu para os braços da família. A tropa de choque entrou no estabelecimento e prendeu os ladrões. A PM também apreendeu uma pistola 9mm com os criminosos. A situação deste assalto que estava em andamento acabou de ser resolvida pelos policiais. Os criminosos chegaram neste veículo com placas de Cambé e cometeram este assalto com reféns aqui nessa loja, localizada na Avenida Europa. Logo na sequência de terminado toda a ação da polícia, os policiais receberam uma denúncia de que um dos criminosos estava escondido dentro deste barracão. Então a polícia começou ali uma varredura e estão neste momento dentro desse barracão tentando encontrar um terceiro elemento envolvido aqui neste assalto na Avenida Europa. As equipes também fizeram buscas pelo bairro, porém os 2 comparsas conseguiram escapar. Já chegou a informação de que um indivíduo fugiu pelos fundos, pessoas viram esse indivíduo fugindo. Alguma informação pode chegar em qualquer que seja a parte da cidade, ligando para o 190 ou para o telefone 181. As equipes farão buscas no sentido de que eles sejam também responsabilizados. O seu Everton é pai do proprietário da loja. Disse que ao saber que o filho e a nora estavam sob a mira de uma arma, entrou em desespero. Eu estava em casa, né, que era mais ou menos 7h30, e quando a minha nora ligou, deu um sinal, falou, estou sendo assaltada. Foi só a única coisa que ela falou, já desligou o telefone em seguida. E daí eu já liguei para o 190, né, imediatamente me atendeu e rapidinho a viatura já estava de plantão aqui. A gente pensa sempre na pior, né? A gente sabe como é que é os traficantes, né? Entendeu? A gente não sempre pensa no pior, mas pedimos a Deus sempre que Deus protegesse eles, entendeu? Que Deus sabe o que vai acontecer melhor para eles. A loja aqui já faz 5 anos que nós temos a loja, né? Mas antes eu tinha supermercado, eu também fui assaltado 4 vezes também, à mão armada, né? Passei momentos difíceis, então sei quanto é difícil. Até parei a atividade por causa dos assaltos que eu tive, que não teve como suportar.
Se sente inseguro, né? Muito inseguro, muito inseguro. Hoje o comerciante não tem nenhuma segurança. Entendeu? Ele sai para cá, ele sai para o trabalho, entendeu? Mas não sabe se volta vivo. Este é o segundo assalto com reféns em menos de uma semana na região. No dia 29 de abril, 3 homens armados invadiram uma loja no centro de Cambé e aprisionaram funcionários e clientes. Somente depois de muita negociação é que se renderam e acabaram presos. Nesta semana, a Justiça manteve a prisão do trio que morava em Londrina. Nós temos que ter muita paciência, agir com responsabilidade, sem precipitação. Isso demonstra a qualificação do efetivo da tropa e, ao mesmo tempo, imaginar que o nosso objetivo principal é preservar vidas, a incolumidade física das pessoas. Aplicar a lei, você pode aplicar na sequência, de modo que os 2 que fugiram você pode prender depois, não tem problema. E restabelecer a ordem. O restabelecimento da ordem foi feito de forma bastante satisfatória. Daqui a pouquinho você vai ouvir aqui o depoimento, tá? Desses 2 homens presos, o depoimento que eles deram à polícia. Mas eu estou recebendo com muito prazer aqui o Tenente Coronel Nelson Villa Júnior, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que esteve comandando essa operação e que negociou pessoalmente com esses criminosos a rendição. Eles que mantinham, né, um casal, os donos dessa loja de materiais elétricos e mais um funcionário lá dentro, sob a mira de uma arma de fogo. Vila, obrigado pela sua presença, boa tarde. É um momento difícil porque a gente não pode esquecer que o policial é um ser humano. É óbvio que a situação é tensa, que a situação é nervosa, mas é nesse momento que entra a experiência do policial, a experiência que você demonstrou, que os outros policiais demonstraram, porque você tem que passar uma tranquilidade até para os criminosos para conseguir negociar, porque eles estão ali literalmente para matar ou para morrer, eles não têm nada a perder. Qualquer coisa que aconteça de forma errada nessa negociação pode significar um risco para a vida dos reféns, né? Boa tarde. Boa tarde. A polícia, ela dispõe de uma doutrina de gerenciamento de crises. Nós temos alguns protocolos que devem sempre ser seguidos. É claro que cada situação é uma situação, então isso exige um pouco de flexibilidade, mas nós temos limite nessas flexibilizações de intervenção. Então, por exemplo, atendimento de solicitações dos causadores do evento, né? Você tem que verificar até que ponto aquilo é moral, é ético, até que ponto aquilo pode tornar a crise ainda mais grave. Eles podem começar a fazer exigências e entender o que pode ser atendido ou não, passa por esse gerenciamento da crise, né? E o crivo, né, o crivo decisório é da polícia. Não existe advogado que negocia, nós não aceitamos isso, advogado, parente, etc. É a polícia que determina, não sei se você percebe no momento, e que eu falo, até eu te mostro o advogado que está aqui, mas quem vai ficar na fala sou eu. Tá? É com a polícia, porque a polícia tem essa experiência, a polícia tem esse know-how. Então, observe que não é a intervenção do comandante Villa, né? Trata-se de uma ação conjunta em que nós temos diversos atores policiais, cada qual consciente de sua responsabilidade naquele ambiente, a ideia de conter, de isolar, estabelecer perímetros de segurança e iniciar no momento adequado, porque o primeiro momento de intervenção é o mais tenso. No momento adequado, quando a situação se estabiliza, esse contato. Os criminosos, tanto numa situação, a de Cambé quanto na de ontem, eles sabem que eles já perderam, eles próprios admitem. Então, o que tem que ter o gerente da crise? O gerente da crise e todos aqueles envolvidos, aquilo que eu falei, preparação, tato, percepção, bom senso, prudência e não precipitação. Qualquer precipitação de um desses agentes policiais que estava lá poderia causar uma situação muito mais grave. Não é momento de acusar ninguém, né, Villa? E isso que eu acho importante, a gente acompanhou de perto essa negociação. Põe aquelas imagens, por favor. Ele vai aparecer aí já, um pouquinho antes. O Tenente Coronel Nelson Villa Júnior, ele começa a negociar e a gente percebe que em momento algum você acusa... Não é... Sobe o som pra mim, sobe o som. Soltar a arma, aí o pessoal entra e eu chamo vocês. Ó, tá todo mundo de boa, só tô eu aqui na sua frente. Tá todo mundo de boa, tá todo mundo tranquilo, solta a arma, o pessoal vai entrar para ajudar. Nesse momento você tem que passar para eles a tranquilidade. Não é o momento ali de você gritar que... Ó, aqui é o comando da polícia, vocês já perderam tudo. Isso só vai deixar a situação mais tensa, né? Na realidade, Juliano, isso até nós falamos, né? Então, em determinado momento, aqueles que lá estiveram sabem que, quando começamos a conversa, uma das primeiras coisas que eu falei, bom, aqui vocês sabem
que vocês já perderam, né? Então, o que a gente está negociando aqui é o seguinte, é vocês saírem daí íntegros, mas isso depende de vocês. Porque a Polícia Militar, ela trabalha dentro da legalidade. Se eles tivessem se entregues naquele local, tão logo chegou a primeira equipe, eles teriam sido presos. Mas o que acontece? Eles têm receio, é o sinal ainda que eles têm medo da polícia, isso é bom, né? Eles têm receio, aí eles fizeram reféns. Até hoje eu fui indagado, assim, ó, foram 2 situações em uma semana. Isso significa que nós estamos diante de uma onda? Não, eu olho por outra perspectiva. Significa que a polícia está chegando rápido e que não está compensando fazer os assaltos, porque a polícia chega rápido e eles não conseguem fugir. São 2 intervenções muito rápidas que houve da polícia, com muita responsabilidade, sobretudo daqueles que primeiramente chegaram, que tiveram a frieza de fazer a contenção. E o objetivo nosso, qual que é? É salvar a vida daquelas pessoas que estão passando por aquele sofrimento, inclusive preservar a vida dos causadores do evento e dos policiais. Então, o objetivo da polícia é sempre preservar vidas, aplicar a lei, aquilo que eu falei aquela hora, e restabelecer a ordem. Felizmente, isso aconteceu. E lá... Nenhum dos 2 casos ninguém se feriu. Ninguém se feriu, felizmente. O que fica, lamentavelmente, é o trauma. Mas observe que se você conversar com o próprio senhor que foi entrevistado e com as pessoas que lá estavam, eles próprios admitem que a polícia foi muito rápida na ação. Isso manda um recado para o criminoso. Cara, não compensa assaltar em Londrina. Tá? Você corre o risco muito grande de se confrontar com a polícia depois do assalto ou de que a polícia interceda durante o assalto, ou seja, você vai ser preso. Né? Essa é a grande mensagem que se passa. Teve um momento mais tenso ali, Vila? Pela tua experiência, são quantos anos de polícia, Vila? Eu estou com 32 anos de polícia. 32 anos já nas forças de segurança. Isso vai dando, obviamente, uma experiência, um tirocínio, uma capacidade extrema, mas... Teve algum momento mais tenso ontem, especialmente? Ou desde o início você percebeu que dava para manter a situação sob controle? Em algum momento, por parte dos criminosos, você percebeu que eles poderiam se perder e haveria um risco ali? É sempre no começo. Porque no começo é o momento no qual a equipe depara-se com a situação e os criminosos também se surpreendem com a chegada da polícia. Esse é o momento mais tenso, né? Depois de estabilizada a situação, fica mais fácil você estabelecer uma relação de empatia, né? Eles começam a perceber o seguinte, quem que está lá é o comandante está assegurando que nós sairemos daqui íntegros, beleza. O comandante, eventualmente, ele deixou até que um câmera se aproximasse, mas a uma certa distância de segurança, e aí pediu a liberação de uma das pessoas, isso aconteceu, liberaram 1, aí sobraram 3, né? Aí pediram apenas que eu mostrasse que o advogado estava lá, e falei para o advogado, o senhor não fala nada, quem fala sou eu. Mostrei ao advogado. Apenas mostrar que você está aqui. Exatamente. Então aí tirei e falei, bom, agora eu liberei o advogado, vocês sabem que ele está aqui, então eu quero que vocês liberem todo mundo. Então, qual é o medo deles? Que a polícia atire. Então eles desceram devagar, eu orientando por onde eles deveriam chegar e avisando a minha tropa. Então logo eles se joguem no chão, e eles já tinham falado que fariam isso, e dispensem as armas, nós fazemos a rendição deles e joguei limpo, vocês vão ser algemados e serão conduzidos. Agora, uma coisa não se negocia. Tá? O local, uma vez contido, o criminoso não sai dele. E não pode, isso não pode ser negociado. Pode acontecer, isso não pode ser negociado, porque assim, aí sim você abre um precedente. Então, se nós tivéssemos que ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, ficaríamos. Mas de lá, eles não saem de jeito nenhum, só saem de lá para a cadeia. Vamos acompanhar, Vila, um trecho do que eles disseram à polícia ontem. Eles foram presos, foram autuados em flagrante. Vamos acompanhar primeiro o que disse o Paulo Lucas de Azevedo, de 25 anos. Eu não sei se foi o Paulo, mas teve um deles que falou que trabalha de pintor, que brigou com o patrão, que foi mandado embora e que resolveu assaltar por causa disso. Olha o absurdo. Bota um trechinho do que o Paulo falou. Nós fomos mesmo para pegar no 55, então eu nem sabia de arma. Tá. Porque nós achou que não tinha ninguém lá. E como que vocês resolveram roubar? Por que vocês resolveram roubar? Porque já tinha, né? Nós só ia pegar o cofre, o dinheiro estava no cofre e sair fora. Mas daí tinha gente, nós acabamos rendendo todo mundo. Certo. Daí chegou a polícia, para não morrer, que daí nós seguramos eles lá em cima daí. Daí nós escutamos um tiro, falou, não vai liberar. Sabe que tá morrendo um monte de gente aí. A hora que chegou a polícia, tem uma escada lá, nós subimos pra cima. Nisso nós já não vimos ele, e aí ficou a outra vítima e ele embaixo. Certo. E nós subiu. Aí depois nós escutou uns barulhos no telhado e escutamos uns 4 tiros, eu acho. Que eles deram. Entendi. Um objeto? Nós não achamos o cofre, não tinha nada. Aí nós fomos levar
nós ia levar uma maquita, nós ia levar o que tem lá Fio mesmo. de cobre, você chegaram a separar, carregar um veículo? Nós ia levar levar? também, porque nós fomos para buscar o dinheiro que estava no cofre. Daí não tinha, nós falamos, vamos levar o que é de valor então. Eu não sei, gente. Eu não sei o que bandido pensa, porque de verdade, você não vai encontrar grana em cofre. Hoje em dia todo mundo paga com dinheiro de plástico, paga com cartão, faz Pix, sei lá. Dinheiro vivo não vai existir. Aí resolveram levar equipamentos dessa loja e o Tenente Coronel Nelson Brito estava me contando aqui nos bastidores que eles obrigaram, né, os donos ali, o funcionário, os reféns, a ajudarem a carregar esses equipamentos que eles iriam levar. Vamos ouvir agora o que o Célio Tiago Azevedo, de 30 anos, mais um preso nessa operação, o que é que ele disse no momento que prestou depoimento. Fui hoje trabalhar, daí cheguei no serviço, conversei com o patrão, aí fui pedir um aumento pra ele, ele foi na arrogante comigo, então eu falei pra ele, cara, então não dá certo mais, porque tô trabalhando aí já que desse jeito não tá dando certo, então já que não quer aumentar pra mim, eu vou pegar e vou sair fora. Não tinha ninguém lá nesse estabelecimento na hora pra nós, aí aí chegou, tava com a porta meio para nós, falou, vamos entrar ali, né, pegou, nós entrou, aí nesse nós deparou com a mulher e com um rapaz. Aí nós conversou com ele e falou, rapaz, tranquilo, mas só que é o dinheiro que tá ali mesmo, nós vai pegar o dinheiro e vai sair fora. Aí nós se deparou com outro rapaz funcionário desse que estava lá embaixo. Aí nós, eu o rapaz, conversamos e fomos pra cima. Aí quando catamos os negócios, aí foi a hora que a polícia chegou na frente. O que aconteceu com o que estava lá embaixo, aí só sei que eu escutei os tiros. Não sei se falou que se escutou barulho de telhado, houve tiro sim, mas por parte da polícia. O senhor não disparou? Não disparei. O meu pensamento era, me proteger para, não acontecer as coisas que nem tá acontecendo hoje em dia. Felizmente, nós tá errado mesmo, mas, fazer o quê? Nós foi lá na terra, mas o jeito que tá acontecendo hoje em dia, a polícia matando. Só faltou ele dizer, ele deixou claro isso, mas faltou só ele dizer claramente, a culpa foi do patrão, que brigou com ele, quando ele foi pedir aumento, aí ele pediu demissão, aí ele falou, eu vou ficar sem dinheiro, vou roubar. Quer dizer, é a inversão completa de valores. Dá pra entender o que passa na cabeça de alguém, depois de uma situação dessa, tinha uma vida tranquila, tava trabalhando, bonitinho, o patrão não deu aumento, procura outro emprego, sei lá, resolveu assaltar por causa disso. Óbvio que essa história não colou, mas é cada uma que a gente tem que ouvir, né, Vitor? É um absurdo, na verdade. É claro que aquilo que ele está falando não procede, é a versão que ele está tentando dar para justificar, mas torna a situação ainda mais injustificável. Eles estavam em 4, não estavam em 2. Entraram no momento que estava funcionando, ou seja, eles não queriam praticar furto, não. Eles queriam praticar assalto.